Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema Sistemas de Exaustão. A aula de bolso que pertence à disciplina Ventilação Industrial e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida César Santana, lá da FATEC. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é o engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hug Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug Hugga Wugga! Vamos, Data, o Carga Rápida vai começar. Vai lá e clica no joinha. O Engenharia Carga Rápida aula de bolso é prazeroso e apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Sistemas de Exaustão e pertence à disciplina Ventilação Industrial. A aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida César Santana, lá da FATEC. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas! Quando tratamos de sistemas de exaustão, estamos objetivando o chão de fábrica, a área industrial, que necessita ter um ambiente sempre adequado à saúde do trabalhador. Dessa maneira, alguns ambientes industriais necessitam da renovação e troca de ar, pois alguns processos fabris produzem vapor, umidade e até mesmo podem produzir partículas nocivas ao trabalhador que está operando no processo produtivo. Entre as partículas produtivas temos as fumaças e os odores, que podem ser por vezes insuportáveis ao trabalhador. Todo sistema de exaustão opera através de pressão negativa, ou seja, é uma pressão abaixo da pressão ambiente do chão de fábrica. Dessa maneira, ocorre a captação dos particulados, das partículas nocivas, do vapor, da umidade, para garantir sempre uma renovação e troca de ar. Para garantir, então, essa condição de um ambiente adequado ao trabalhador, temos normas. A norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem a NR, norma regulamentadora, NR15, que possui até mesmo força de lei. A NR15 aborda as atividades e operações insalubres, garantindo então os limites de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos, garantindo então um ambiente de trabalho adequado. Todo sistema de exaustão possui componentes para a ventilação exaustora. Esses componentes devem trabalhar em harmonia, ou seja, eles são projetados como um conjunto. Não podemos substituir por um outro elemento, cada elemento não pode ser substituído por qualquer outro.
Cada elemento é realmente projetado para que o conjunto trabalhe em harmonia, conforme a aplicação desejada. Se olharmos de perto um sistema de exaustão simples aqui, percebemos que todo sistema de exaustão possui, então, um captor. A função do captor é captar o particulado nocivo, que pode ser, então, uma partícula, uma fumaça, uma partícula de umidade. E desta maneira, então, temos diferentes tipos de captores. Por exemplo, podemos ter o captor articulável, muito utilizado, por exemplo, em equipamentos de solda, pois afinal de contas, todo soldador, quando ele vai soldar uma peça, cada peça possui uma geometria distinta, e então o soldador ajusta o captor, por ser articulável, no ponto desejado, para que o gás, o vapor que desprende da solda não gere algo nocivo à saúde do soldador. Também podemos ter um captor tipo fresta, utilizado usualmente, por exemplo, em sistemas de usinagem. Afinal, por exemplo, vamos falar de um torno. No processo de usinagem, no ponto de torneamento, no ponto onde está ocorrendo esse processo subtrativo de retirada do material metálico, a temperatura pode chegar naquele ponto a 700 graus Celsius, pois estamos retirando um metal de um metal. Então naquela retirada gera uma temperatura muito elevada, que pode chegar a 700 graus Celsius. E desta maneira ocorre então a liberação de vapor de materiais, de elementos metálicos que são nocivos ao operador da máquina de usinagem. Desta maneira então são utilizados usualmente captores tipo fresta. Também podemos ter captor tipo coifa horizontal. Também utilizados, isso aqui, os captores tipo coifa horizontal são utilizados, por exemplo, em sistemas de galvanoplastia, onde desejamos fazer um recobrimento superficial em um metal. Temos também mais um tipo de captor, que é o captor tipo coifa vertical. O captor tipo coifa vertical é utilizado quando manipulamos aditivos. Por exemplo, processos de fabricação de peças injetadas de PVC. Usualmente, quem injeta conexões de PVC, ele não compra a resina de PVC já preparada. Ele possui dentro da própria empresa um setor que prepara a matéria-prima, um setor de preparação da resina que será injetada. Então, existem aditivos que são acrescentados para fazer o composto de PVC. Então, temos cálcio e outros elementos para garantir que a resina seja uma resina boa para ser injetada. E nestes pontos de mistura, onde ocorre a pesagem de cada elemento que será misturado para compor a resina plástica, existe ali um captor tipo coifa vertical, pois não basta apenas a máscara do operador que está fazendo a mistura do que será injetado para a máquina que irá fazer o processo de injeção de conexões plásticas. Avançando no nosso sistema de exaustão, temos os dutos. Os dutos de um sistema de exaustão podem ser, por exemplo, um duto flexível, como falamos há pouco. Se temos um captor articulado, necessitaremos então de um duto flexível, onde, por exemplo, aqui mostramos um processo de soldagem necessitará de duto flexível. Podemos ter dutos rígidos. Neste caso, utilizamos dutos galvanizados para garantir que não ocorra oxidação durante toda a vida do processo de exaustão, do sistema de exaustão. Pois, se ocorrer a oxidação, teremos a ferrugem. E dentro da ferrugem, podemos ter o desenvolvimento de micro-organismos que vão lesar a respiração do operador de toda a área
produtiva de toda a área fabril, pois podemos ter micro-organismos que geram alergia a toda a pessoa que circulará na área do sistema de exaustão, a todo operador da área de exaustão. Avançando o nosso sistema de exaustão, temos o filtro. Bem, aqui vale salientar, quando estamos falando de processo de filtragem, estamos pensando em um particulado muito fino. Por exemplo, uma umidade, por exemplo, um gás. Então estamos falando de aerossóis, que são particulados já na forma de gás, de vapor, muito finos. E se formos avançar num sistema de filtragem, ditos de filtragem, como falamos agora há pouco, do captor tipo coifa vertical, que são utilizados nas áreas de preparação de resinas termoplásticas, teremos então que utilizar outro tipo de um pseudo-filtro, que é chamado de coletor. Pois o coletor irá reter um particulado maior. Afinal, se estamos tratando de um pó que está sendo misturado de resina, por exemplo, este pó irá entrar no captor tipo coifa e será retido em um coletor tipo manga, por exemplo, onde existe uma entrada uma entrada do ar já com o particulado, contaminado com o particulado. Esse ar contaminado com o particulado encontrará tubos de tecido, tubos também chamados de mangas de tecido. O particulado passa, o ar contaminado com o particulado passa por fora do tubo de tecido e ele não passa, vai passar apenas o ar que irá sair por dentro do tubo de tecido. Isso é chamado coletor tipo manga. O coletor tipo manga é tão utilizado para particulado maior que também é utilizado em britadores. Também em áreas, por exemplo, vamos britar tubos, vamos britar conexões ou peças plásticas. No processo de britagem ocorre a liberação de pó plástico, que o operador de britagem não pode respirar. E dessa maneira, se tivermos um coletor tipo manga próximo do britador, o operador não irá respirar um ar com particulado plástico, pois afinal de contas o particulado plástico ele possui detritos, pequenas arestas que quando o operador respira, estas arestas colam em todo o sistema de respiração do operador. Ficará realmente colado dentro do pulmão do operador e dificilmente sairá. E o pulmão do operador de britagem ficará plastificado por dentro, cheio de particulados de plástico. Então, coletores tipo manga são muito indicados para britadores. Também podemos ter o coletor multiciclone, que opera da mesma maneira que um coletor tipo manga, porém ele utiliza ciclones internamente. O ar que entra dentro do coletor multiciclone, ele entra rotacionando. E ao rotacionar, pelo particulado ser mais pesado, o particulado é jogado contra a parede do coletor multiciclone e acaba se depositando no fundo do coletor multiciclone para depois ser retirado. Então perceba que quando falamos de filtros, temos filtros ou coletores em sistemas de exaustão. Avançando ainda nos nossos sistemas de exaustão, muitos falam em ventilador, mas o nome adequado é exaustor e não ventilador. Pois a função do ventilador é gerar uma pressão positiva. E o exaustor é diferente, ele já é projetado para gerar uma pressão negativa. Então, eu posso pôr um ventilador num sistema de exaustão? Conceitualmente não, pois os ventiladores são projetados para gerar pressão positiva. E é isso que o fabricante garante no catálogo. Então temos que comprar realmente exaustores.
onde o fabricante garante uma pressão negativa constante. Vamos ver que tipo de exaustores temos em sistemas de exaustão. Podemos ter, dentro do sistema de exaustão, um exaustor centrífugo, muito utilizado. O funcionamento de um exaustor centrífugo é muito semelhante a bombas centrífugas utilizadas em água, para água, onde o ar contaminado entra no centro da bomba centrífuga. As aletas da bomba centrífuga, ao rotacionarem, geram uma condição de movimento centrífugo, movimento rotacional, onde o particulado é jogado contra a parede do exaustor. E dessa maneira, então, ele é empurrado para fora do exaustor centrífugo. Outro tipo de exaustor é o exaustor axial. O exaustor axial, pelo próprio nome, ele então gera um sentido e direção de movimento do ar na condição axial ao eixo de rotação. Então temos um eixo rotacionando, esse eixo rotacionando, teremos um movimento axial ao eixo. É quase que semelhante às ventoinhas de ventilador ou semelhante aos ventiladores que temos na nossa residência. Porém, lembrando, o exaustor axial ele é projetado para gerar uma pressão negativa. E quando vamos comprar, se o nosso sistema de exaustão trabalha com exaustor axial, devemos repor este componente, não um ventilador, mas sim um exaustor, pois o fabricante de exaustor axial garante uma pressão negativa constante, uma pressão negativa consistente. Percebemos então que quem garante a operação dos sistemas de exaustão são os exaustores. E para tanto, vamos começar tratando dos exaustores centrífugos. Os exaustores centrífugos têm a aplicação, então, de garantir a pressão negativa no sistema de exaustão. Os exaustores centrífugos são mais indicados para pós-particulados maiores, como, por exemplo, a compostagem, ou seja, a mistura de particulados de pó para a composição de uma resina plástica que será injetada num processo de injeção de conexões, por exemplo. Temos diversos tipos de exaustores centrífugos. O mais importante é compreender como é um exaustor centrífugo. O exaustor centrífugo é composto de uma carcaça, de um motor elétrico para gerar o movimento, e este movimento que o eixo do motor elétrico gera através do eixo, da rotação do eixo de um rotor. Dentro do exaustor centrífugo existe um rotor. E a diferença entre os exaustores centrífugos se dá nos diferentes tipos de rotores que temos nos exaustores centrífugos. Entre eles, podemos ter um rotor de pás radiais retas. Os rotores de pás radiais retas garantem que o pó seja realmente retirado, garantem a pressão negativa. Porém, pela própria direção das pás, pode ocorrer, caso o pó seja um pouco pegajoso, um pouco aderente, o pó pode se depositar sobre as pás. Já podemos ter um outro tipo de rotor, que é um rotor com pás retas para trás. Dessa maneira, conseguimos então um movimento melhor do particulado. Temos também um terceiro tipo de rotor, que é o rotor com pás curvas para trás. A diferença entre o pás retas e o pás curvas
se dá pela curvatura da pá. Desta maneira, conseguimos uma linearidade na pressão, ou seja, não há tanta variação. O range de pressão de trabalho é mais consistente. A variação, ou seja, quase não há variação na pressão de trabalho. E também temos um rotor com pás curvas para frente. Percebemos então que temos 4 tipos de rotores para exaustores centrífugos. E daí nós nos perguntamos, não é mesmo? Qual é o melhor tipo de rotor para exaustor centrífugo? Temos que sempre que olhar no catálogo a curva do exaustor. Todo fornecedor deveria ter, digo deveria porque muitos catálogos não têm essa curva. Deveria ter no seu catálogo a vazão, um eixo X com vazão e um outro eixo com a pressão. Aqui salientamos, é uma pressão negativa porque é exaustor. Então, lembrando, pressão negativa é igual a sucção. Então estamos tratando em pressão de sucção. Usualmente, o que se trata em exaustores é em milímetro de coluna d'água. E por isso que a unidade está escrita MMCA, milímetro de coluna d'água. Perceba então que a curva, normalmente, vou mostrar uma curva que pode atingir quase todos os tipos de rotores apresentados. Ele teria esta curva. Então, cada tipo de rotor terá uma variação na curva. Então, dependendo dos sistemas de rotor, do sistema de exaustão que vamos ter, teremos um rotor diferente. E é assim que escolhemos o tipo de pá que teremos no nosso rotor. Olhando o diagrama, a curva particular do exaustor centrífugo. Aqui lembrando, se olharmos de perto o diagrama, percebemos que a vazão zero, teremos a pressão máxima negativa do exaustor. Ou seja, fechando todo o exaustor, esta é a pressão negativa máxima que ele atingiria. E se abrirmos, não acoplarmos a tubulação nenhuma, só ligarmos o exaustor com vazão máxima, teremos então a vazão livre, a vazão máxima do exaustor. Então percebemos que existe ali, quando projetamos, teremos um valor médio neste diagrama. E por isso que é importante olhar o diagrama. Não basta olhar num catálogo qual é a pressão, porque se olharmos no catálogo qual é a pressão do exaustor, teremos a pressão com a válvula fechada. Não diz nada. Ou, se olharmos a vazão no catálogo, teremos a vazão livre. Também não diz nada. Por isso, então, é importante sempre, na seleção do tipo de exaustor, qual é o tipo de rotor que aplicaremos, temos sempre que olhar o diagrama e exigir do fabricante o diagrama dos exaustores no catálogo. Além dos exaustores centrífugos, temos também exaustores axiais. Exaustores que possuem hélices, cuja aplicação é para gases e gases tóxicos. Perceba que podemos ter exaustores com hélices axial propulsoras, onde a hélice ela possui uma inclinação elevada, porém é uma hélice com largura mais afinada, pois temos também exaustores axiais com hélices com axial comum, onde a hélice é maior. Perceba que existe uma diferença, então, na configuração do desenho, na geometria das hélices desses dois tipos de exaustores axiais. No exaustor propulsor, a inclinação é maior e é necessário uma elevada rotação para gerar uma vazão dessa exaustão. Já no exaustor axial comum, por ele ter uma área de hélice maior, este tipo de exaustor axial comum, com hélice axial comum, pode ter uma inclinação de hélice menor e trabalhar com rotações menores. Desta maneira,
vamos identificar qual é o exaustor axial ideal também em função do gráfico. Precisamos utilizar um catálogo de exaustor axial e nesse catálogo deverá estar apresentado um gráfico onde é apresentado em um eixo a vazão e o outro eixo a pressão. A vazão utilizada normalmente em metros cúbicos por minuto. E a pressão é a pressão utilizada, a unidade de pressão utilizada usualmente é em milímetros de coluna d'água, mmCA. Lembrando que aqui estamos tratando por ser exaustão, então a pressão é negativa, é uma pressão de sucção. O diagrama de exaustores axiais comuns é o apresentado aqui na figura. Perceba que então teremos diferentes gráficos, pontos de gráficos distintos entre o axial propulsor e o axial comum. E a escolha será na melhor condição da relação pressão e vazão que necessitamos. Sempre lembrando que não dá para olhar no catálogo o ponto de pressão, ou seja, se no catálogo apresenta a pressão do exaustor axial de hélice, esta pressão é com a válvula fechada, ou seja, todo o sistema de exaustão fechado e ligamos o exaustor. Esta é a pressão marcada no catálogo, se for um catálogo de tabela. E isso, a resposta não nos comunica nada, pois precisamos do diagrama. Ao mesmo tempo também, se for um catálogo de tabela, olharmos a vazão, pois a vazão marcada nesse catálogo é a vazão livre, onde não tem todo um conjunto de perda de carga do sistema. Também não nos comunica nada, pois precisamos saber qual é a nossa necessidade de relação de pressão e vazão necessária para o nosso sistema. E só obtemos esta resposta através de um gráfico. Perceba, estamos tratando de sistemas de exaustão, onde desejamos renovar o ar ambiente, pois neste ar produtivo existe algum tipo de poluente que contamina o ar, impedindo a segurança ocupacional do operador que está trabalhando naquela hora. Desta maneira, precisamos conhecer o que é o Instituto Nacional de Segurança, Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional. E devemos saber o que é uma atmosfera IPVS, que estabelece valores imediatamente perigosos à vida e à saúde, ou também chamados IDHL, Immediately Dangerous of Health and Life. Perceba a nossa tabela proposta pelo Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional, que deve ser respeitada. Essa tabela visa diluir o poluente. Pois, afinal de contas, se temos um sistema de exaustão que está captando o poluente, retirando o poluente para fora do ambiente ocupacional, para fora do ambiente fabril, significa que na retirada entra ar externo. E essa entrada de ar externo, então, será em função da vazão que nós projetamos para o sistema de exaustão. Então, a vazão do sistema de exaustão está intimamente relacionada com o tipo de poluente que estamos utilizando e com a concentração aceitável desse poluente. Pois existe um limite de concentração de poluente que, quando ultrapassado, é perigoso à vida e à saúde do operador que está trabalhando, que está soldando ou que está executando uma tarefa fabril naquela área. Perceba então que a tabela apresenta os tipos de poluente e a concentração aceitável em miligramas por metro cúbico. Então, para cada tipo de poluente, acetona, ácido sulfúrico, amônia, benzeno, temos uma concentração aceitável, inclusive um limite para odor. Dessa maneira, então, é assim que vamos, no projeto, desse modo, vamos estabelecer no projeto a vazão necessária para a exaustão. E vamos escolher então o tipo de exaustor e a vazão que esse exaustor irá trabalhar. Além das áreas fabris, onde temos poluentes químicos que devem ser diluídos, podemos ter áreas públicas, como edifícios,
bancos, supermercados e comércio. Neste caso, também iremos diluir. O sistema de exaustão visará diluir o ar, pois se fazemos uma exaustão, retiramos um ar contaminado, um ar poluído, entrará um ar externo para compensar o ar que foi retirado. Desta maneira, temos a vazão eficaz mínima para ventilação, determinada pela norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma ABNT 16401/3 de 2008. Perceba que a norma estabelece para cada local, por exemplo, comércio, que é o supermercado, lojas e tipos de lojas, como lavanderias, ela estabelece o número de pessoas por metro quadrado e identifica a vazão necessária em função do número de pessoas por metro quadrado. E daí então temos número de pessoas por metro quadrado e a vazão. Então temos o local, comércio, edifícios, escritórios e até mesmo bancos. Além da norma 16401, norma BNT 16401, também todo projetista de sistemas de exaustão poderá utilizar handbooks, ou seja, manuais americanos, que determinam também a vazão eficaz mínima, onde está tabelado, porém, alguns manuais americanos estabelecem taxas de renovação em função da área funcional, como por exemplo, esta tabela aqui, taxa de renovação, que é trocas hora. Aqui, por exemplo, um hospital deverá ter de 8 a 12 trocas por hora. Perceba também que esta tabela também estabelece a vazão em pés cúbicos por minuto por pessoa, para alguns tipos de áreas funcionais. E agora vamos ao nosso desafio Carga Rápida, que tratará de um projeto de um sistema de ventilação local exaustora. Vamos a ele. Determinar a potência do motor elétrico do sistema de ventilação local exaustora abaixo. E aqui é demonstrado um croquis do nosso sistema de ventilação local exaustora, com as dimensões, filtro e até mesmo então o exaustor. Perceba que necessitamos de alguns dados. Entre eles temos o tipo de contaminante que desejamos fazer a exaustão, no caso é o benzeno. A liberação, e é observado, a liberação de benzeno no ambiente é de G volumétrico, é uma vazão volumétrica de 5 litros hora. Entre os dados, não deve haver variação na secção dos tubos. E a temperatura de trabalho é de 30 graus Celsius. E agora vamos à resolução carga rápida. Resolução carga rápida de um projeto de um sistema de ventilação local exaustora. Como item A, vamos determinar a vazão mássica do benzeno. Lembrando, foi dada a vazão, vamos sempre chamar de G, a vazão do poluente. No caso, o G do benzeno, a vazão do poluente benzeno é de 5 litros por hora. Não podemos trabalhar com a unidade litro porque não é uma unidade métrica. A unidade métrica para volume é o metro cúbico. Desta maneira, então devemos converter o litro para metro cúbico. Devemos então dividir por 1000. 5 dividido por 1000 dá 0,005 metros cúbicos hora. E então podemos agora utilizar para converter vazão volumétrica em vazão mássica. A vazão mássica é igual à vazão volumétrica vezes a massa específica, o ρ. E daí, então, lembrando a nossa tabela que apresenta o IDLH, também essa tabela já possui a densidade. Para o benzeno, a densidade do benzeno em quilograma por metro cúbico é de 2,68 quilogramas metro cúbico. Então, vamos substituir o G volumétrico temos e agora temos a massa específica, o ρ.
Dessa maneira, o G volumétrico é 0,005 metros cúbicos hora e o ρ, a massa específica do benzeno, é de 2,68 kg por metro cúbico. Vamos verificar se as unidades estão consistentes. Estamos trabalhando em metro cúbico, estamos trabalhando com hora e quilograma. Então, a equação está consistente. Utilizamos metro cúbico como consistência. Daí, multiplicando 0,05 por 2,68, obtemos a vazão mássica do benzeno, que é igual a 0,0134 kg/h. E agora vamos à continuação do nosso desafio carga rápida. Iremos então determinar a vazão de ventilação para diluir o contaminante. Será o nosso item B da resolução. Chamaremos a vazão de ventilação de Q, Qzão do ar. Para tanto, então, utilizaremos a nossa tabela de concentração aceitável, pois afinal de contas, para a vazão de ventilação, nós temos que levar em consideração a vazão que iremos diluir o contaminante. Então, dessa maneira, iremos utilizar na tabela o TWA8, Time Weight Average, que significa concentração média para uma exposição do operador de 8 horas dia. Nesta situação, então, utilizando a nossa tabela, utilizaremos a equação Q do ar, que é a vazão de ventilação do ar, é igual a G, que divide, que é G é a vazão do poluente, chamamos de vazão do poluente, que divide a concentração interna menos a concentração externa. E temos estes dados, afinal. Perceba que temos na tabela, como o nosso poluente é o benzeno, temos o TWA8 menos CI, que é a concentração aceitável em miligramas por metro cúbico, que é igual a 5 miligramas por metro cúbico, aceitável para o benzeno. Substituindo os valores, então, em nossa equação de vazão do ar, para a diluição do poluente, temos vazão do ar, calculamos no item A, que é igual a 0,0134 kg/h. CI menos CE temos aqui na tabela, que é o TW8 menos CI, que é igual a 5 miligramas por metro cúbico. Não podemos utilizar miligrama, não é mesmo? Afinal de contas, a vazão do poluente está dada em quilograma. Se é quilograma que estamos trabalhando, vamos ajustar os nossos dados de miligrama para quilograma. Lembrando, a distância de quilograma para miligrama é de 10 a menos 6. Então é 5 vezes 10 a menos 6 kg por metro cúbico. Então vamos dividir aqui na nossa equação 0,0134 kg/h por 5 vezes 10 a menos 6 kg por metro cúbico. E então teremos uma vazão necessária do ar para diluir a concentração do poluente, para que então o ar esteja aceitável ao operador, nos dará uma resposta de vazão necessária do ar externo. O nosso exaustor, no momento que o nosso exaustor succiona o poluente, o ar externo entra. E nós queremos que um ar externo entre com uma vazão de 2.680 kg/h. Então essa é a vazão do exaustor? É que nós vamos extrair um poluente de 2.680 kg/h? Sim, no momento que extraímos 2.680 kg do poluente, pelas frestas, pela porta do ambiente, pela janela do ambiente, entrará um ar externo de 2.680 kg/h que diluirá o poluente. Este é o conceito. E agora vamos ao item C do nosso desafio carga rápida. O item C é a determinação da vazão total máxima do sistema. Perceba em nosso croquis o sistema de exaustão, que é o sistema de ventilação local exaustora.
nesse sistema. Então, toda vazão do sistema corresponde à vazão do benzeno que está sendo utilizada na produção, que foi um dado, mais a vazão do ar que entrará para diluir este benzeno. Por isso a vazão do sistema é esse. O que está sendo gerado de poluente, mais o que precisamos pôr externamente do ar externo, iremos buscar no ar externo para diluir este poluente. Então é uma equação intuitiva. Q do sistema é igual ao Q do ar, já calculado, mais o G, que é do poluente, Gzão, do benzeno, que é o nosso poluente. Já calculamos no item A vazão do poluente, a vazão do benzeno, que é de 0,0134 kg/h. E temos a vazão do ar, foi calculada agora no item B, que é de 2.680 kg/h, que é a vazão do ar externo que irá diluir o poluente. Nesta condição, somando 2.680 mais 0,0134 kg/h, teremos uma vazão do sistema, ou seja, a vazão que passará pelo exaustor de 2.680,01 kg/h. E agora que estamos na resolução e entraremos no item D, que será a determinação da velocidade da captura do poluente, perceba que este conceito é importantíssimo. Não importa se estejamos tratando de um gás, de um vapor ou até mesmo de um particulado sólido. Se vamos gerar uma pressão negativa para a exaustão, o ar que entra irá diluir e empurrar, na condição que geramos a pressão negativa, o ar que entra pela pressão, succionado pela pressão negativa, ele irá ter, existe a necessidade de uma velocidade de captura, em função da metodologia de produção da área que está liberando o poluente. Então, pelas condições de trabalho do poluente, precisaremos ter uma velocidade de captura especial. Uma velocidade de captura em função do tipo de liberação deste poluente. Para tanto, perceba, o nosso sistema de ventilação local exaustora possui um captor tipo coifa. Perceba então que essa relação tipo coifa determina uma área de abrangência, que contenha a área de trabalho ou a área que está ocorrendo a liberação do poluente. Então, temos que utilizar, perceba aqui embaixo do captor, existe um gráfico de velocidades de captura. Então, sempre devemos abordar nos catálogos de captores a área que envolve, em função, a área da coifa, que nos dará diferentes velocidades de captura. E também deveremos ter uma tabela de velocidades de captura. No caso aqui temos os valores usuais de velocidades de captura em função das condições de dispersão do poluente. Veja, neste nosso projeto, nós utilizaremos a condição de dispersão do poluente, onde o poluente está emitindo praticamente sem velocidade de ar. Ou seja, como é um tanque, no nosso projeto, quando apresentamos o nosso desafio carga rápida, percebemos um tanque. Então temos aqui exemplos, evaporação de tanque. Então se enquadra este item, emitindo praticamente velocidade de ar parado. É um tanque que está liberando o benzeno na vazão do poluente dada. E é sugerida então a tabela sugere a velocidade de controle, que é a velocidade de captura entre 0,25 metros por segundo até
0,5 metros por segundo. Nesse nosso projeto, então, iremos adotar uma velocidade de captura, uma velocidade do captor, de 0,5 metro por segundo. Este será nossa velocidade de captura adotada em função da tabela, que é função da condição de dispersão do poluente. E agora vamos ao nosso item E, a determinação da área e dimensões do captor. Bem, vazão é igual a velocidade vezes área. Como nosso sistema possui apenas um duto, a velocidade do captor multiplicada pela área do captor é igual à vazão do sistema. Ou seja, toda a vazão do sistema passa pela área do captor. Mas antes de executarmos o cálculo, precisamos estabelecer e ajustar as dimensões que iremos utilizar na nossa equação, pois afinal, todas as dimensões de qualquer equação precisam estar consistentes. As dimensões precisam ser iguais. Então precisaremos converter. Então, convertendo a vazão do sistema para metros cúbicos hora. Para tanto, sabemos a vazão volumétrica, precisamos saber qual é a vazão volumétrica do benzeno. Veja, a vazão volumétrica do benzeno é igual à vazão mássica do benzeno dividido pela massa específica do benzeno. São dados que nós temos, afinal sabemos qual é a vazão mássica do benzeno, que foi calculada no item A como 0,0134 kg/h. E sabemos a massa específica do benzeno da tabela, que é de 2,68 kg por metro cúbico. Desta maneira, então temos que, dividindo 0,0134 por 2,68, que a vazão volumétrica do benzeno é igual a 0,005 metros cúbicos hora. E agora vamos calcular a vazão volumétrica do ar. Sabemos a vazão mássica do ar e temos também a massa específica do ar. Bom, bem, do item B sabemos que a vazão mássica do ar é de 2.680 kg/h. A vazão mássica necessária do ar. E a massa específica do ar é 1,201 kg por metro cúbico. Então, dividindo 2.680 kg/h por 1,201 kg por metro cúbico, e também cortando as dimensões, temos que a vazão volumétrica do ar é igual a 2.231 metros cúbicos hora. Basta agora então somar para saber qual é a vazão volumétrica do sistema. A vazão volumétrica do sistema será igual à vazão do poluente mais a vazão necessária do ar para diluir o poluente. Então será 0,005 metros cúbicos hora, está acima o calculado, e a vazão volumétrica do benzeno é 0,05 e a vazão volumétrica do ar é 2.231. Somando 2.231 mais 0,005, teremos a vazão volumétrica do sistema necessária é igual a 2.231 metros cúbicos hora. Percebemos aqui que a vazão do ar é a que manda, afinal de contas é o ar que irá diluir o poluente. Então a vazão necessária do ar é sempre maior na diluição. Perceba então que agora podemos entrar e calcular a nossa equação, pois a vazão volumétrica do sistema é 2.231 metros cúbicos hora. Como a velocidade do captor está em metros por segundo, vamos ajustar para metros por segundo. Então, dividindo 2.231 por 3.600, afinal, uma hora tem 3.600 segundos. Então, dividindo 2.231 por 3.600, a vazão do sistema é igual a 0,62 metros cúbicos por segundo. A velocidade do captor é meio, então, dividindo 0,62 por meio, teremos que a área do captor necessária será de 1,24
metros quadrados. Bom, podemos estabelecer aqui um captor, por exemplo, para dar uma área de 1,24 metros quadrados, então uma largura de 1 metro e um comprimento de 1,24 metros, então 1 vezes 1,24 dá 1,24 metros quadrados. Então, a sugestão aqui de dimensões do nosso captor é 1 metro de largura por 1,24 metros de comprimento. E continuando o item E, já calculando, já determinamos a área e as dimensões do captor. Agora vamos calcular o comprimento equivalente do captor. A ideia é estabelecer, o captor tem toda uma geometria, não é mesmo? Mas nós vamos transformar essa geometria do captor em comprimento em metros, como se o captor fosse um duto. Esta é a ideia. Então, isso é um comprimento equivalente. Para tanto, utilizaremos uma tabela que apresenta tabelas em manuais de ventilação, em handbooks de ventilação. Essas tabelas estão contidas em handbooks de ventilação, manuais de ventilação, em livros de ventilação, que apresenta o coeficiente de entrada, KE, e o coeficiente de perda de carga, KC. Perceba, então, que podemos aqui, olhando a nossa tabela, que está praticamente ilegível, eu vou ampliar um pouco esta tabela, vou já vá direto no ponto onde o nosso é mais parecido ao qual é na tabela, qual é o captor mais parecido, e esta é a condição. Ampliando, percebemos aqui que o nosso captor tem a forma do cone sem flanja, com ângulo de 30 graus. E aqui teremos um KE de 0,79 e um KC de 0,60. KE é o coeficiente de entrada e KC é o coeficiente do captor. Aqui utilizaremos as equações para converter os coeficientes. Então, o comprimento equivalente é igual ao K da tabela, que multiplica a velocidade de captação dividido por 2G. G é a gravidade. Então, temos o KE, está aqui na tabela, 0,79. A velocidade é a velocidade calculada no item F, velocidade no duto, de 6 metros por segundo. E agora vamos para o item F, a determinação da velocidade no duto. Utilizamos para sistema de exaustão e ventilação o termo duto ao invés de tubulação, pois tubulação usualmente possui uma seção circular. E quando tratamos de fluidos como ar e poluentes, a seção pode não ser circular. Então utilizaremos aqui o termo duto. A velocidade no duto é importantíssima e é algo empírico, pois precisa ser testada. Pois, afinal de contas, se a velocidade no duto for muito baixa, ocorrerá a deposição de material. Por exemplo, se o poluente for um particulado, ocorrerá a deposição, a queda do poluente dentro do duto, que se acumulará, e o duto precisará ser limpo frequentemente. Ao passo que se a velocidade também no duto, a velocidade no duto for muito elevada, poderá ocorrer vibrações nas curvas. Sim, o duto tem curvas, ele possui ramais, poderão ocorrer barulhos de vibrações. E isso incomoda, pois poderemos ter sistemas de exaustão em refeitórios, em cinemas, em shopping centers. Então, perceba que isso todo o conjunto, toda a engenharia da ventilação e exaustão envolve o empirismo e o conceito de tabelas, onde as tabelas significa que foi testada essas velocidades foram testadas. E, para tanto, utilizaremos velocidades recomendadas em dutos. Na nossa situação, o nosso duto é um duto principal. E por ser um duto principal, a tabela recomenda a velocidade mínima e máxima. Aqui no caso,
nós utilizaremos a velocidade de 6 metros por segundo, que está indicada na tabela. Ah, mas por que utilizou 6 e não 9? Porque eu quis. Poderia ter utilizado a velocidade mínima ou a velocidade máxima. Eu tinha que escolher uma, e aí eu escolhi a menor, porque eu quis. Eu poderia ter utilizado 9 aqui, porque a tabela indica 9 metros por segundo como velocidade máxima? Sim. Poderia ter utilizado 6? Sim, e escolhi o 6. Poderia ter utilizado 7? Poderia. Poderia ter utilizado 8 também. Então, vai de 6 a 8, a 6 a 9. Então, eu utilizei 6 como velocidade no duto. Adotamos aqui a velocidade no duto de 6 metros por segundo. Vamos agora, no item G, determinar a área do duto e a sua forma geométrica. Temos o croquis proposto logo no início do nosso desafio carga rápida e sabemos que vazão é igual a velocidade vezes a área da seção do duto. Não importa a forma da seção do duto. Inclusive, já sabemos que a velocidade indicada no duto nós adotamos no item F, como que será a velocidade no duto será de 6 metros por segundo. E também sabemos a vazão volumétrica do sistema, pois calculamos no item E, que é igual a 2.231 metros cúbicos hora, que é o mesmo que 0,62 metros cúbicos por segundo. Aqui é importante trabalhar com unidades consistentes. Afinal, se estamos utilizando a velocidade no duto em metro por segundo, necessitaremos obrigatoriamente na nossa equação que a vazão esteja em metros cúbicos também por segundo. Perceba, se fizermos a conta, ou seja, 0,62 dividido por 6, obteremos uma área do duto necessária de 0,1 metros quadrados. Como temos então agora a área do duto necessária, podemos procurar na internet um catálogo de um fabricante de dutos. Sim, vamos então procurar em um catálogo, um fornecedor de dutos, e um catálogo com área de duto de 0,1 metros quadrados. Não importa o tipo de seção, a seção será escolhida por nós. Eu escolhi aqui um catálogo e estou propondo aqui, peguei essa tabela no catálogo do fornecedor. Sei que a área do duto é de 0,1 metros quadrados e selecionei nesse catálogo um duto de aço galvanizado com costura. Por que escolhi um aço galvanizado? Bem, não desejo que no duto internamente ocorra oxidação. Pois, se houver oxidação, haverá porosidade interna do duto e ocorrerá deposições. Pois perceba, este duto de exaustão, do lado da sucção, existirá um operador. Esse operador transpira, respira, e na respiração de um ser humano, ele aumenta a umidade do ar. Então, teremos um ar úmido passando no duto. De certo, a umidade é um catalisador para a oxidação. Outro problema é que o operador também transpira. E o suor no corpo do operador, que acaba se diluindo no ambiente, diluindo no ar do ambiente, é um suor ácido. E a acidez, um pH baixo na umidade do ar, significa que só catalisará ainda mais a oxidação interna do duto. Então é importante que o aço seja galvanizado. Então selecionei esta seção. Perceba que até não escolhemos aqui uma seção circular propositalmente, pois vamos dificultar bem o nosso cálculo, pois assim teremos um exemplo no carga rápida podemos agora com este exemplo projetar qualquer tipo de ventilação local exaustora. Então, vamos selecionar aqui na nossa tabela, é um fornecedor, um fabricante, essa tabela é de um fabricante de dutos,
e procurar aqui 0,1 metros quadrados. Encontramos aqui. Área transversal, 0,129 metros quadrados. Já encontramos. Fácil. Aqui então vamos obter o lado menor e o lado maior. Veja, o lado menor é de 200 milímetros e o lado maior é de 529 milímetros. Então temos as dimensões. Inclusive aqui tem o desenho, a cota A e a cota B. Agora algo importantíssimo que será utilizado nos nossos cálculos. Perceba que como a seção é uma seção elíptica, teremos então como calcular a área de uma seção elíptica. O próprio catálogo nos dará um diâmetro equivalente. Perceba que diâmetro equivalente em milímetros, 341 milímetros. E daí então temos um diâmetro equivalente também. Então selecionamos aqui, encontramos aqui a área do duto de 0,1 metros quadrados, selecionamos o tipo de duto, a seção transversal e encontramos no catálogo do fornecedor, ele já nos deu calculado, o diâmetro equivalente, que é de 341 milímetros. No item H, iremos selecionar o filtro e determinar a perda de carga do filtro. Perceba que se olharmos o nosso croquis, encontraremos o filtro logo após o captor. Existe uma seção de duto reto de 1 metro, uma curva, um outro duto horizontal de 1 metro e aí chegamos no filtro. Para selecionar o filtro, necessitaremos de um catálogo de um fornecedor de filtro. Podemos encontrar na própria internet catálogos de filtro de exaustão, filtros voltados ao ar. Já selecionamos aqui um filtro, um catálogo de filtro. Aqui pegamos uma seção no catálogo de um fornecedor de filtro e sabemos, pois já calculamos, a vazão volumétrica do sistema. Temos que no nosso sistema, sistema de ventilação local exaustora, irá passar uma vazão volumétrica de 2.231 metros cúbicos hora. Se olharmos no catálogo do fornecedor, encontraremos esta vazão. Este filtro aqui selecionado, o ES-AC 610, nos dará uma vazão de 2.500 metros cúbicos hora, que é maior que 2.231. Então ele está em conformidade. Dessa maneira, também teremos, se olharmos na tabela, a perda de carga. Sim, no catálogo do fornecedor do filtro, ele já apresenta a perda de carga desse filtro. A perda de carga está em Pascal. Então teremos uma perda de carga de 100 Pascal. Agora perceba, quanto é o Pascal? O Pascal é uma unidade composta, é uma unidade de Newton por metro quadrado. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então temos aqui uma perda de carga no filtro de 100 pascais. E agora vamos ao item I, que corresponde à determinação da perda de carga nas curvas. Se olharmos o nosso croquis, perceberemos duas curvas. Uma curva logo após o captor e uma curva antes do exaustor. Dessa maneira, então, poderemos lembrar da equação do comprimento equivalente, que é igual a K vezes a velocidade do movimento do ar ao quadrado do ar dentro do duto ou dentro do captor, é o movimento do fluido, dividido por 2G. Essa aqui é uma equação empírica, porque é uma equação de teste onde K necessariamente deverá estar relacionado a uma tabela empírica, ou seja, um teste, um ensaio. E aqui então apresentarei a tabela. Essa aqui é uma tabela que alguém ensaiou no laboratório e determinou os Ks que trabalham com essa equação de comprimento equivalente. Perceba que também, neste ensaio, não temos uma tabela exatamente com uma seção elíptica, mas sim com uma seção retangular, que é quase próxima. Ou seja, teremos um pequeno desvio no nosso cálculo. Mas é um desvio calculado.
pois é uma seção pequena. Perceba então que, lembrando, nós temos no item G as seções, as cotas das seções do nosso duto escolhido, a cota A e a cota B, que correspondem quase à nossa seção do tubo retangular. Executando o cálculo, pois a tabela, perceba que a tabela do nosso ensaio relaciona A com B. Então, vamos relacionar A com B. A dividido por B dá 0,4, então corresponde a esta coluna aqui, A sobre B. Encontraremos, então, aqui, uma seleção de 1. Ah, mas como você chegou? Você vai me perguntar como você chegou nesse valor de 1. Perceba que logo ao lado temos R sobre D. R é o raio de curvatura do duto. Perceba que temos duas curvas. E essas curvas são pronunciadas, ou seja, com o raio mínimo possível. Então, com o raio mínimo possível é igual a 0 praticamente. Então, temos lá, com R sobre D igual a 0, isso nos dá um A sobre B próximo de 1. Então, vamos utilizar um K igual a 1, que é a pior situação. A maior perda de carga é quando K é igual a 1. Sabemos a velocidade que passa no duto. A velocidade do duto selecionada é igual a 6 metros por segundo. Então, agora podemos calcular com K1 e velocidade de duto de 6 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, não esqueça que a velocidade é ao quadrado. Isso nos dá um comprimento equivalente de curva, um comprimento linear de tubo. Nós vamos transformar essa perda de carga numa curva em um comprimento linear de tubo. Essa é a ideia. Então, o comprimento equivalente da curva, ou seja, linear, um duto, é igual a 1,8 metros, ou seja, de tubo reto. E agora, vamos ao item J, que corresponde à determinação do comprimento equivalente do sistema de ventilação local exaustora. Já sabemos que no item E, calculamos, o comprimento equivalente total do captor é de 0,18 metros de tubo reto. Após o captor, temos um comprimento de 1 metro, no croquis, apresentando aqui no croquis. Temos uma curva, a curva também calculamos o comprimento equivalente da curva, que é de 1,8 metros, foi calculado no item I. Posterior à curva, temos mais um comprimento de 1 metro, apresentado aqui no croquis, e chegamos no filtro. O filtro, nós no item H, determinamos a perda de carga no filtro de 100 Pascal. Após o filtro, temos um comprimento de 19 metros e temos uma outra curva, que já determinamos no item I. O comprimento equivalente dessa curva é de 1,8 metros, de tubo reto. Após essa curva, temos uns 2 metros de comprimento e chegamos no exaustor. Chegando no exaustor, após o exaustor, temos um comprimento de 4 metros. Então, essa é a nossa condição. Se nós formos calcular apenas os comprimentos equivalentes, vamos deixar de fora o filtro agora, porque o filtro já temos a perda de carga direta e nós estamos calculando apenas o comprimento equivalente nesse item, no item J aqui. Então, o comprimento equivalente é o comprimento do captor, mais os comprimentos das curvas, mais os comprimentos retos. 1 mais 1, mais 19, mais 2, mais 4. Então, nós sabemos que o comprimento do captor é de 0,018 metros, o comprimento das curvas são duas curvas, então é 2 vezes 1,8 metros, e vamos agora também somar 1 mais 1, mais 19, mais 2, mais 4. Isso nos dará um comprimento equivalente dos dutos de 30,78 metros. Vamos tratar agora, no item K, sobre a determinação da perda de carga, o ΔP dentro dos dutos. Perda de carga é a perda de pressão que um fluido, pode ser um líquido ou um gás, tem ao passar por um duto. O que faz com que um fluido passe por um duto? Existe então uma pressão, não uma força. A força é indiretamente, porque pressão é uma força por área. Então, como é um duto, é uma condição fechada, a força na unidade de área, chamada de pressão, que impulsiona o fluido,
esse fluido, líquido ou gasoso, ao passar pelo duto, ele se atrita entre as paredes do duto. E esse atrito nas paredes do fluido com as paredes do duto gera uma energia, gera uma perda de energia na forma de calor. Calor é energia em trânsito. Então existe aqui uma perda de energia. E esta perda de energia é percebida pela perda de pressão. Então, ao impulsionar o fluido ao longo de um duto, ocorre uma perda de pressão em função de quantos metros é impulsionado esse fluido. Esta perda de pressão nós chamamos de perda de carga, simbolizada pelo ΔP. Darcy estudou a perda de carga e elaborou a seguinte equação empírica. Essa equação foi obtida através de ensaios e por isso é chamada de equação empírica. Ele fez com testes. Onde o ΔP, a unidade do ΔP, pode ser dada. O importante de qualquer equação é que ela tenha consistência entre as unidades. Vamos aqui trabalhar em Pascal. O Pascal é o Newton por metro quadrado. Se iremos trabalhar com o ΔP, a variação da pressão no duto em Pascal, o Pascal puxará as demais unidades. Por exemplo, o comprimento do tubo L e o diâmetro do duto será em metro, porque é um sistema internacional, é o metro. Teremos também o ρ, a massa específica, o ρ, em quilograma por metro cúbico. Por que utilizaremos o quilograma? Veja, se o Pascal é o Newton por metro quadrado, o Newton é massa pela aceleração. Massa em quilograma vezes aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Então, massa quilograma. E teremos a velocidade. Velocidade em metros por segundo. Agora perceba, a velocidade no duto ela pode ser alta ou baixa. E o que significa isso? Uma grande velocidade do fluido, aqui líquido ou gasoso no duto, ou baixa velocidade. Isso significa em como esse fluido irá se movimentar, interagir internamente com o duto. Ele pode interagir internamente no duto laminarmente, como se fossem lâminas de fluido. O fluido passa como se fossem lâminas. Evidente que perto da parede, onde o fluido encosta na parede do duto, a velocidade tende a quase ser nula, pois se ele encostou, uma pequena película fica quase que aderida, colada à parede do duto. E no centro do duto, a velocidade máxima possível nesse duto, que é chamado então um regime de fluxo laminar. Então a velocidade usualmente são velocidades mais baixas, não é? E aumentando essa velocidade, o fluido então começa a se turbilhonar, ele começa a bater, as moléculas começam a bater mais rigidamente nas paredes do duto, que chamamos de regime turbulento. Perceba, se o regime turbulento, existe uma turbulência, ou seja, uma desordem do fluido, aqui líquido ou gasoso no duto, ocorrerá de certo a vibração. E como estamos tratando de ventilação local exaustora, não é interessante que tenhamos vibrações, pois afinal de contas, quando formos montar todos os dutos na indústria ou no local onde essa ventilação local exaustora irá trabalhar, teremos que fixar na estrutura predial, não é mesmo? E poderemos ter em pontos específicos que não sabemos uma condição de turbulência e começará a vibrar e emitir som que pode ser prejudicial. Então, o interessante é quando executamos o projeto, executarmos com velocidades para regimes laminares, para realmente não ocorrer vibração nos dutos. Bom, agora conhecemos a equação de Darcy, sabemos os cuidados com velocidades, sabemos nos preocupar com a consistência das unidades. Vamos ver como faremos, porque não falamos ainda de um pequeno coeficiente dessa equação. Veja, logo no início, o F, esse F'inho. O que este F'inho é?
Veja, neste F nós obteremos do diagrama de Moody-House. Aqui está o diagrama. Perceba que F é o fator de fricção. Não, é possível calcular? Sim, se você procurar livros, você vai encontrar equações para calcular o fator de fricção. Perceba que esse fator de fricção depende do número de Reynolds, dependerá da massa específica e dependerá, sobretudo, da velocidade, se é regime laminar, regime turbulento. Então, perceba que esse fator de fricção é mais fácil utilizar o diagrama diretamente do que procurar diversas equações que possuem condições de contorno de uso. Ou seja, as equações para cálculo do fator de fricção vão ser diversas. E vamos ter condições de contorno para cada equação. O diagrama já apresenta todas as equações embutidas nele. Então teremos, como achamos o coeficiente F? Nós vamos achar, calculando o número de Reynolds, abaixo no eixo X temos o número de Reynolds e a equaçãozinha dele. E a rugosidade relativa. Falamos em rugosidade há pouco, não é mesmo? Sim. A condição superficial interna do duto é muito importante, pois haverá mais atrito ou menos atrito. Então, a condição superficial e até mesmo que é ligada ao material do duto utilizado. Mas não é só o coeficiente de atrito que envolve, perceba, é a rugosidade e o diâmetro. Então também tem uma equaçãozinha no eixo Y aqui no canto direito da tela no diagrama. Cruzando os dois, nós encontraremos uma linha azul ali. Pois, afinal, se olharmos a rugosidade relativa, em cada ponto da rugosidade relativa, nós encontraremos saindo uma linha azul. Nós vamos seguir a linha azul para a esquerda, até que esta linha azul encontre o número de Reynolds. E nesse ponto, então, encontraremos o fator de fricção. Então não é reta com reta, não é paralelo uma horizontal com uma vertical. Não é assim que se trabalha no diagrama de Moody-House. Nós vamos no canto direito, rugosidade relativa, procuramos a linha azul. Achando a linha azul, vamos seguindo a esquerda, juntamente, coladinhos na linha azul, até cruzar com o número de Reynolds. Aí achamos o ponto e nesse ponto vamos procurar o fator de fricção. E continuando o nosso item K, que é a determinação da perda de carga nos dutos, percebemos que no diagrama de Moody-House era necessário saber o número de Reynolds. A equação do número de Reynolds é dada. RE é igual, Reynolds é igual a velocidade no duto vezes o diâmetro do duto, dividido pela viscosidade cinemática do fluido que passa dentro do duto. Bom, a velocidade no duto é de 6 metros por segundo, pois determinamos no item F. O diâmetro do duto, poxa, fala assim, mas o diâmetro, o duto é uma seção elíptica, mas lembrando, foi dado no item G, o diâmetro equivalente, estava no catálogo, o diâmetro equivalente da seção desse duto é de 341 milímetros, que corresponde a 0,341 metros. Lembrando que é importante trabalharmos em qualquer equação que as unidades estejam com consistência. Se vamos trabalhar com velocidade em metro por segundo, diâmetro tem que estar em metro. E tudo isso, velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática do fluido que passa dentro do duto. A viscosidade cinemática depende do que está passando, do tipo de fluido que está passando no duto. No caso, é o ar. Porque o ar está diluindo tudo. Mas tem o poluente. Sim, mas já diluímos. Então é o ar. A viscosidade cinemática do ar. A temperatura de trabalho, 30 graus. Como é que sabemos que é 30 graus? Foi dado no início do projeto. Temperatura de trabalho, 30 graus. Ou seja, entre o poluente e o ar externo estão a 30 graus. Então, temos uma viscosidade do ar a 30 graus de 16,04 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Desta maneira, então, se executarmos o cálculo, teremos que o número de Reynolds, ou seja, 6
vezes 0,341 dividido por 16,04 vezes 10 a menos 6, obteremos que o número de Reynolds é 1,28 vezes 10 a quinta. Ou seja, é um regime turbulento, pois passou de 2000, é um regime turbulento. Mas vamos agora então calcular a rugosidade relativa. Precisamos, no diagrama de Multihouse, precisamos do eixo X, lembrando, o eixo X era o número de Reynolds. No eixo Y era a rugosidade relativa. E daí precisamos saber a rugosidade do duto. Veja, rugosidade em milímetro. Temos aqui na tabela, para aço galvanizado com costura, uma rugosidade absoluta de 0,15 a 0,20 milímetros. Precisamos saber a rugosidade relativa. A rugosidade relativa é a rugosidade, epsilon, dividido por Dzão. Nós temos diâmetro equivalente a 341 milímetros. Pois, agora, sempre consistência na equação. Se a rugosidade entrou em milímetro, vamos trabalhar com diâmetro equivalente em milímetro. Então é 0,20, 0,2, dividido por 341. Isso nos dá 5,9 vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade? É a dimensional, porque entramos milímetro dividido por milímetro, corta, é adimensional. Lembrando aqui então, a rugosidade relativa é um número adimensional. Bem, já calculamos o número de Reynolds, já determinamos a rugosidade relativa, agora vamos para o diagrama de Multihouse para encontrar o coeficiente de perda de carga distribuída, o fator F. Perceba, nós temos então a rugosidade relativa que nos deu um valor de 0,006. Vamos encontrar este valor aqui embaixo. Encontramos aqui à direita a rugosidade relativa, que é o epsilon dividido por D. Vamos seguir então a linha próxima ao valor da rugosidade relativa de 0,0006. Vamos seguindo a linha, e encontramos lá um ponto. Devemos cruzar com o número de Reynolds. O número de Reynolds encontrado é de 1,28 vezes 10 a quinta. Ele é adimensional. Então encontramos o ponto. Agora então, se encontramos o ponto, sabemos qual é o coeficiente de perda de carga. O coeficiente de perda de carga é de 0,02. Então sabemos agora que a perda de carga, o fator F, será 0,02 e ele é um fator adimensional. E finalmente, agora que temos todos os dados, vamos finalizar o item K e determinar a perda de carga dos dutos, utilizando a equação de Darcy. ΔP é igual a F, que multiplica L, comprimento do duto, dividido pelo diâmetro do duto, pode ser o diâmetro equivalente caso não seja uma seção circular, vezes o ρ, massa específica do duto, que multiplica a velocidade do fluido dentro do duto, dividido por 2. Vamos então avançando. Perceba então que vamos utilizar a perda de carga, o ΔP, em Pascal. Pascal é o Newton por metro quadrado. Já no item J, determinamos o comprimento dos dutos, que é de 30,78 metros. Sabemos a massa específica do ar, que é 1,225 kg metro cúbico. A velocidade do ar dentro do duto, verificamos no item F, que é de 6 metros por segundo. E o diâmetro, utilizaremos o diâmetro equivalente. Também no item G, determinamos no catálogo que o diâmetro equivalente é de 341 milímetros, que corresponde a 0,341 metros. Lembrando, sempre que trabalhamos em qualquer equação, vamos utilizar uma condição consistente das unidades. Estamos trabalhando no sistema universal. Substituindo então os valores, comprimento, massa específica, velocidade, diâmetros. Então,
Faltou o F, né? Faltou o F aqui na equação. O F'inho vimos agora no diagrama que é 0,02. Então, é adimensional. Vamos multiplicar 0,02 por 30,78, dividir por 0,341 metros, multiplicar por 1,225 e multiplicar por 6 ao quadrado. Isso nos dá um ΔP equivalente, de comprimento equivalente de 39,81 Pascal, onde Pascal é o Newton por metro quadrado. Termina aqui? Ainda não, pois devemos olhar o nosso croquis. Se olharmos o nosso croquis de perto, perceberemos que faltou a perda de carga no filtro. Lembra? Era dada em Pascal. Então agora vamos acrescentar a perda de carga do filtro, que escolhemos no item H, escolhemos o filtro. Então vamos agora, na nossa equação, o ΔP total é igual ao ΔP que calculamos agora, de comprimento equivalente, mais o ΔP, mais a perda de carga no filtro. Isso nos dá, então, 39,81 mais 100. 39,81 mais 100 é 139,8 Pascal. Se quisermos até corresponder em milímetros de coluna d'água, agora em altura manométrica, veja, agora não é comprimento equivalente de tubo, é altura manométrica. Não confundamos comprimento equivalente de tubo com altura manométrica, pois a altura manométrica é a altura por exemplo, da água sujeita à ação da gravidade. Perceba então que se formos então considerar que 1 Pascal é igual à altura manométrica de 0,1 milímetros de coluna d'água, mmCA, isso nos dá uma perda de carga total de 13,98 milímetros de coluna d'água, mmCA. E agora vamos ao item L, é o último item, que é a seleção do exaustor centrífugo e motor elétrico. Escolhemos o exaustor centrífugo. Estamos trabalhando com gás. Sim, poderia ser um exaustor axial. Poderia ser um exaustor axial, pois exaustor axial trabalha muito bem com gás. Porém, como é uma área fabril e pode ser que precisemos utilizar esse sistema de exaustão para algum particulado, se utilizarmos um exaustor centrífugo, teremos aqui um exaustor que trabalha muito bem, tanto com gás quanto particulado. Por aí, dessa maneira, então, por nossa escolha, escolhemos um exaustor centrífugo. Mas, se você quiser projetar com um exaustor axial, também daria certo nesse projeto. Para a seleção do exaustor centrífugo, é importante que conheçamos como trabalha um sistema local de exaustão. Perceba esse diagrama. Ele possui no eixo X a vazão e no eixo Y a pressão. E qual seria a operação no sistema? Bem, se temos um duto e passa uma vazão, se quisermos aumentar a vazão através desse duto, se quisermos aumentar a vazão, teremos que aumentar a velocidade, não é mesmo? Dentro do duto. Aumentando a velocidade, ocorrerá o turbilhonamento dentro do tubo. Se ocorrer o turbilhonamento, ocorrerá a perda de carga, aumenta a perda de carga. Sim, aumentando a vazão, aumenta a velocidade e aumenta a perda de carga. Perda de carga significa que será necessária uma pressão maior impulsionando toda esta vazão para dentro do duto. Então a curva de um sistema de exaustão, ela é uma curva que sobe. Ela aumenta, não é uma reta, mas é uma curva. É uma curva porque é V quadrado, né? Vimos que a perda de carga na equação de Darcy é V quadrado. E qual seria a curva do ventilador? Bem, olhamos no catálogo. Nós olhamos no catálogo e percebemos que no catálogo, até no nosso conceito, nessa nossa teoria, foi dada a curva do ventilador centrífugo e do exaustor centrífugo, que é a que é apresentada na figura. Perceba que as curvas, tanto do ventilador, exaustor e do sistema, elas se tocam. Ou seja, existe um ponto de funcionamento do sistema, um ponto ideal. E é por isso, e é por esse ponto de funcionamento, por esta razão, que não podemos olhar um catálogo
de exaustor centrífugo e selecionar, ele dá a pressão, aqui dá a vazão, olhar a pressão máxima e a vazão máxima. Porque não podemos fazer isso. Porque a pressão máxima que consta no catálogo é a pressão com zero de vazão, ou seja, fechamos toda a vazão do sistema de exaustão, ligamos o exaustor, ele vai dar uma pressão máxima, uma pressão de sucção, pressão negativa máxima. Essa é a pressão que está no catálogo. E vazão máxima? Pegamos o exaustor, tiramos ele do duto, deixamos ele livre no ar, ligamos, e essa é a vazão que ele dá, vazão máxima. E perceba que o exaustor ou o ventilador, ele tem uma curva. E essa curva tem que encontrar a curva do sistema. Então, é assim que trabalhamos, com o diagrama. Esse diagrama apresentado, que é o diagrama do exaustor com o diagrama do sistema, e encontramos o ponto de funcionamento. E é isso que iremos fazer agora. Encontrar o ponto de funcionamento. Eu peguei no catálogo, um catálogo de fornecedor de exaustores. Está aqui, essa curva da direita. Esse catálogo mostra todos os exaustores. Perceba que tem inúmeras curvas nele. Tem o VC-TN, tem o VC1TN, tem o VC2TN, e assim vai. Vai, diversos exaustores. E agora nós vamos passar a nossa relação, o nosso ponto de funcionamento aqui nesse diagrama. Nós vamos apresentar o ponto de funcionamento. Fala assim, como assim? Veja, nós sabemos que no item K calculamos a perda de carga total, que é de 139,181 Pascal. Está em milímetros de coluna d'água? Também sabemos, é igual a 13,98 milímetros de coluna d'água. Altura manométrica aqui, não é comprimento equivalente, é altura manométrica. E também sabemos a vazão. A vazão foi calculada no item E, que é de 2.231 metros cúbicos hora, que corresponde a 37,2 metros cúbicos por minuto. Então vamos agora encontrar no gráfico o nosso ponto de funcionamento. Temos a pressão e temos a vazão. E encontramos o ponto de funcionamento. Agora perceba, ele ultrapassou a curva do exaustor VC2TN. Então o VC2TN não serve. Porém, abaixo, se olharmos em seguida, vamos subindo inclinado, 45 graus, encontraremos a curva do VC3TN. Sim, o VC3TN, tudo que é abaixo da curva VC3TN, está coberto de pressão e de vazão. Ou seja, o VC3N supera a vazão e supera a pressão. Então, este é o exaustor centrífugo necessário. O VC3N é o suficiente para garantir a pressão necessária e a vazão necessária do sistema. Abaixo, ele está na relação do ponto de funcionamento. Agora, olhando no catálogo, que é o que nós vamos fazer agora, vamos procurar o exaustor VC3TN e verificar qual é a potência do motor elétrico que esse exaustor tem. Porque o fabricante vende o exaustor já com o motor acoplado. Vamos fazer isso agora na próxima etapa. Desta maneira, no catálogo do exaustor centrífugo para o exaustor VC3TN, teremos esta linha e poderemos então agora, para este exaustor que já foi identificado, saber qual é a potência necessária para o exaustor VC3TN. Se olharmos a potência em HP, encontraremos que o exaustor VC3TN utiliza 3 HP. Então, finalizamos agora o nosso sistema de local exaustão e calculamos todo o conjunto e identificamos o motor elétrico e o código do exaustor. Basta agora entrar em contato com o fornecedor e comprar. E palmas para nós, pois terminamos o nosso projeto. Somos os melhores projetistas do Engenharia Carga Rápida. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Ventilação industrial e controle da poluição do McIntyre.
Engenharia de Ventilação Industrial do Mesquita e norma ABNT NBR 16401-3, que estabelece a qualidade de ar aceitável para o conforto. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, Sistema de Distribuição do Ar, da disciplina Ventilação e Ar-Condicionado, edição 083 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Refrigeração Industrial, da disciplina Refrigeração e Climatização, edição 059 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E TCC, como iniciá-lo, edição 027 do Engenharia Carga Rápida TEC. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Sistemas de Exaustão. Aula de bolso que pertence à disciplina Ventilação Industrial e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida César Santana, lá da FATEC. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida César Santana. Eu espero que a aula de bolso com o tema Sistemas de Exaustão da disciplina Ventilação Industrial tenha correspondido todas as suas necessidades de conhecimento e expectativas acadêmicas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida aula de bolso? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. Siga o canal Engenharia Carga Rápida no Telegram. E siga a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você, de graça, o próximo vídeo, o tema do próximo vídeo já foi enviado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Chefe, acabou. E agora? Não disse que o Carga Rápida era prazeroso? Spock, você peidou? Lógico, capitão. Você pensa que Vulcano cheira assim?